Como é morar no interior do Japão? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e deixa o like aí pra gente. Bora lá! Olá! Sejam bem-vindos ao Abre a Janela. Gente, nós já estamos morando aqui no Japão há o quê? 1 ano e 3 meses. Tudo isso? E nós já temos algumas experiências aqui pra contar pra vocês de como que é morar no interior. É lógico que a gente ainda não mudou pra nenhuma outra cidade que não seja interior do Japão. A gente mora assim, a gente mudou agora de uma cidade que nós estávamos, que já era interior do Japão, pra uma cidade vizinha, que continua sendo interior, né? É, dá o quê? Uns 5 minutos? Sim, mas assim, nós chegamos em Tóquio, mas a gente chegou era muito de noite e era época de pandemia. Então a gente não pôde sair, conhecer, não viu o movimento como verdadeiramente ele é. E a gente só passou pela Kosoko, que é a autoestrada que ela passa por cima de todo o Japão aqui. Então a gente não teve, a gente viu alguns pontos, mas não viu o movimento. E a gente foi em Osaka aqui Osaka também. É mais movimentado, né? Em Osaka a gente já viu como que a quantidade de prédios, a quantidade de gente, o movimento, ele era muito maior. Então a gente já sentiu um pouquinho a diferença. E a gente foi em Otsu também, que é uma cidade maior. É a capital aqui de Shiga. Capital de Shiga, então é uma cidade bem grandinha assim, com várias coisas diferentes, bem mais movimentada. Sim. Mas uma coisa que a gente quer mostrar pra vocês é como que são as ruas aqui, como que é o ambiente. Então agora a gente vai virar a câmera pra vocês poderem ver como que funcionam as coisas aqui. Muito comum ter esse tipo de estacionamento, tá vendo assim, ó? Dos lugares, e não ter estacionamento na rua, principalmente aqui na região que a gente mora. Higashomi, as regiões perto aqui também, Moriyama. E uma coisa assim, aqui não tem muita sinalização de placa de trânsito, que nem esse bairro que nós estamos, é um bairro novo que a gente está morando, né? Então a gente não conhece os pontos aqui. A gente entrou nessa rua e era uma rua sem saída. E uma coisa que não tem aqui no Japão é placa que a rua é sem saída. Isso eu não consigo entender. Lá no Brasil a gente tem, né, que a rua é sem saída. A gente sabe que é sem saída. E eu não sei se vocês têm essa expectativa, mas eu pensei, cara, vou pro Japão e vou ver aqui tudo tecnológico, casas modernas, soborno passando na rua, aqueles letreiros brilhando, piscando. E não é bem isso, em especial aqui no interior, né? Aqui no interior é muito comum a gente ter assim, ó, bastante plantinhas assim. Os japoneses gostam bastante, principalmente os idosos. Então você vê muitos vasos assim na frente das casas. Tem vários vasinhos assim. Tinha um lugar que eu achava até que era o SOS das plantas que estava escrito lá onde a gente morava, que tinha um monte de vaso. E um monte de planta. Muitas plantinhas. E assim, eles têm pouco espaço e no pouco espaço que eles têm, eles acabam otimizando. E colocando aqui, ó, essa casa, ela cerca de plantas. Tudo planta. Essa outra aqui, ó, colocou na janela. também colocou na janela, uma trepadeira. Mas até mesmo em apartamento, a gente vai mostrar pra vocês alguns aqui. Ó, e todos os bairros, eles acabam tendo esses parquinhos aqui, ó. Que criança vem, brinca, se diverte. E sempre tem as lixeiras fechadinhas, ó, pra você colocar os lixos da maneira correta. Porque como tem muito caraço aqui, eles fazem muita sujeira. E aí eles deixam nessas caixas assim, isso é bem comum em qualquer lugar você encontra. Ó, e olha o que eu falei, essa aqui é a rua que a gente entrou. Não tem placa nenhuma advertindo que a rua é sem saída. Mas a gente entrou. Aqui, ó, provavelmente também, ó, é sem saída, mas não tem sinalização. Ali também, provavelmente não vai ter saída. Então a gente nem vai mais por aqui. E a gente gosta de sair fazer umas caminhadas de vez em quando. E pra sair, Conhecer. pra atividade física também, movimentar o nosso corpo. E é importante. Vasinhos de planta. Agora aqui, ó, a gente tá, ó, aqui é um apartamento, ó lá, ó. Aproxima lá pra eles verem. Ah, tá, as plantas. Isso. Olha lá, ó. Quando não tem, tem em algum lugar. Ali atrás da casa dá pra ver também uma que tem bastante plantinhas aqui, ó. É bastante, né? E ó, vocês veem pelos estilos da casa, né? Aqui não é um bairro tão novo. Eu acho que é um bairro mais antigo já.
Então a gente Elas acaba são grandes. vendo casas tradicionais, grandes, e elas também são assim, ó, a gente acaba encontrando umas casinhas mais típicas japonesas. Igual essas daqui, ó. Essas daqui é tipo japonesa mesmo. Madeirinha por fora, bem antiga. Do lado uma casa mais novinha, reformada. Ó, vamos entrar nessa rua. Não tem placa nenhuma. E assim, o pessoal, ele é muito silencioso. Você chega de noite, você não escuta barulho das ruas, movimento. Não, a gente tá de dia e não tem barulho nenhum. É, porque normalmente fica aí uma dona de casa, cuidando das coisas da casa. Você não vê, ó, a gente tá passeando, que horas são agora? Há umas 9 horas da manhã, 10 horas, e você vê que não tem gente na rua. Então assim, não tem aquela modernidade que a gente esperava. Mas olha, uma coisa que é muito legal aqui também, que eu acho muito interessante, é que eles cultivam muitas, não só plantas, mas também, ó lá. Eles cultivam comidinhas, Uma hortinha. legumes, fazem uma hortinha. Então é bem comum você ver nas casas, nas regiões assim, além dos tambos que tem, né, e também das plantações normais que tem, as casas acabam tendo muitas plantações. Então eu acredito que isso seja uma coisa muito de interior também, dessas plantinhas. Ó, isso aqui é uma coisa muito comum por aqui. Olha aqui, por exemplo, tem uma sinalização que você pode passar de bike, porque em alguns lugares assim não pode. E assim, esse tipo de ruazinha é bem comum. Tem alguma coisa escrita ali, não sei o que é. Mas esse tipo de ruazinha é muito comum. No Brasil, a gente evitaria muito andar em ruas assim, muito desertas, né? Ou com pouca passagem de pessoas. Mas aqui é bem comum, inclusive, as pessoas andarem por aqui umas meia-noite ou de madrugada, inclusive mulheres. Então, O pessoal acorda muito cedo aqui, né, na verdade. E olha, aqui eu acho que tá até um pouquinho largado esse lugar. Porque normalmente a prefeitura não manda para limpar. Quem limpa são as pessoas que moram em casas. Acho que tem muito apartamento. E o apartamento não é muito obrigado assim também. Não, não é obrigado. Quando você tá no apartamento, você não é obrigado. Se você tem casa, você é obrigado a colaborar. Mas se você mora em apartamento, não é obrigado. E olha que essa aqui ainda tem bastante iluminação, ó. Tem esses postezinhos aqui, ó, que provavelmente acendem de noite, óbvio. Mas isso é raro. E é raro, porque normalmente não tem. E olha só esse monte de mato. E aqui no Japão, ele é muito, muito escuro mesmo. Tanto é que esses dias eu tava andando de dia de carro, esse final de semana, na verdade. E tava de dia e eu tava voltando por um caminho. Daqui a pouco cheguei no lugar que eu conheci, eu falei, caramba, esse local sai aqui, na minha cabeça fechou um ciclo. Porque quando eu saio de noite, a gente não enxerga os locais e fica tudo escuro. E a gente acaba se perdendo. E quando a gente sai de dia, eu falo, caramba, parece que eu tô passando em lugar novo todo dia. Porque a iluminação pública, eu não sei se eles aqui no Japão é por conta de não gastar ou porque é seguro demais e não precisa. Então eu não sei porquê, mas no interior aqui, pelo menos em Shiga, não tem iluminação pública assim em todo lugar. Eu achava que quando eu chegasse aqui no Japão eu só ia ver concreto, né? Só ia ter concreto. Mas é muito comum a gente ver matos assim, ó. Tem muito mato. Aqui tem muito verde. E eu acho impressionante porque aqui tem até esses terrenos aqui do lado, aqui, ó. Normalmente era para ter plantação. Então a pessoa, dono desse terreno aqui, não tá otimizando bem a terra dele. Ou é da prefeitura, né? Não, a prefeitura estaria otimizando. Com certeza. Ou aproveitaria para construir alguma coisa aqui, ou se não, eles iriam colocar. A Larissa tá andando aqui toda com medo, porque tá cheio de mato aqui, ó. Porque aqui tem cobras, né? Normal ter cobras aqui, coisa que eu achava que não teria no Japão. Eu falei, no Japão eu vou me livrar das cobras, que eu morro de medo, eu tenho pavor de cobra. E aí eu fico com medo desses lugares assim. Eu acho muito legal porque eles não constroem em montanhas, né?
Então, Aqui, ó. geralmente, quando tem construção em montanhas, são templos ou escola ou coisas assim, né? Mas olha só, ali na frente, o visual fica muito bonito por ser essas montanhas assim. Então, ó, a gente tá passando num lado aqui que é muito, muito bonito. Tem uma vegetação linda aqui, ó. Olha aqui as montanhas. Mas a Larissa bem agradável. falou que não tem montanha, mas olha aqui a segurança, não é porque montanha. aqui é um local alto, elevado. E olha só a parte segura que eles fazem. Eles fazem esse murão para quê? Para que não haja desmoronamento. Então em todo lugar, a gente não vê aqui no Japão partes mais altas, igual essa região que a gente tá, e o pessoal não deixar desprotegido. É uma região protegida mesmo. Até mesmo em estradas, né? A gente Em tem estradas. bastante. A gente tem bastante dessas proteções assim para não Sim. ter desmoronamento. Eles não deixam as estradas assim ou barrancos que tem risco de desabamento livre assim. Eles sempre colocam para segurança de quem mora ali e tudo mais, diferente do Brasil. E a gente vê os morros tudo no barro assim, Lotado. sabe? Lotado, barraco construído de maneira inapropriada. Então isso é bem seguro da parte deles. E aí, morando no interior, você tem as dificuldades de morar no interior. Assim como no Brasil também era, né? Que não é tão movimentado, que às vezes o comércio noturno também não funciona. Aqui no Japão, a maioria não funciona. Acho que só na cidade muito grande mesmo, que tem um comércio que funciona depois das 8 horas da noite. Mas aqui, a maioria das vezes, 8 horas tá um breu e tá todo mundo em casa. Mas Então, tem essas dificuldades, né? Que a gente não encontra, tipo, mercados abertos até mais tarde. Tem, mas não são em todos os lugares, né? Mas ainda tem. Aqui em Kona, ela é uma cidade um pouco maior, então ela é mais movimentada, né? E aí a gente tem alguns mercados que são 24 horas, farmácias 24 horas também. Mais fácil de encontrar do que era antes na outra cidade que a gente morava, que era Arito. sim, e aqui no Japão, nós estamos quase assim no finalzinho do verão. E uma coisa que a gente via bastante no Brasil era o pessoal sentado na frente de casa, porque aproveitando a brisa de noite, fresquinho, e todo mundo lá conversando. Aqui você não vê uma alma viva assim de noite. O pessoal tudo em casa, enclausurado, de boinha, na sua. Eu não sei se é a tecnologia que deixou assim, ou se os hábitos, costumes, cultura faz com que os japoneses eles sejam mais reservados. Eles não gostam de invadir o espaço do outro, né? Eles são muito respeitosos nesse sentido de não invadir o espaço e não desrespeitar a outra pessoa. Então eles se contêm bastante, silêncio mesmo. Difícil você ouvir barulho assim de noite por japonesa, né? Quando acontece às vezes é brasileiro, porque a gente já tá mais acostumado, né? Fazer isso, é bem comum. Pra gente 10 horas da noite é dia, né? E a gente saiu no sábado à noite, a gente estava fora de casa, e eu até falei para Larissa, e era assim, tipo umas 8 horas da noite, 7 horas da noite, não lembro bem direito o horário, mas eu olhei assim para ruas vazias, assim, eu falei, cara, eu não tô acostumado com isso ainda. E era uma das avenidas principais aqui, perto da gente. Sim. E eu falei para Larissa, eu não me acostumo com essa ideia ainda, porque é sábado à noite e tá esse movimento, nada assim, ó. Que o brasileiro ele gosta muito de sair, se divertir, aproveitar, sair com os amigos, ver familiares, comer alguma coisa de noite. Não que o japonês não faça isso, mas eu acredito que aqui eles façam isso daí mais, talvez nos shoppings, talvez O em shopping restaurantes. fecha às 8. Não fecha às 8, fecha às 9, né? Não, é 8. Em final de semana também? E aí ele fecha às 8. Senhor amado, gente. Aí você cedo. tá... Aí toca a musiquinha, né? Pra você saber que você tem que sair. Mas uma coisa que você vai encontrar muito no interior do Japão são os tambos, como a gente falou pra vocês, que é as plantações, né? Plantações de arroz, principalmente.
E Tem olha, muito, em tudo quanto é canto. olha a guinha aqui do lado, que eu falei que eles otimizam Riozinho, muito. é. E é engraçado, ó, a gente tá aqui do lado de um riozinho, que em teoria teria muito mosquito, né, picando a gente, mas a gente não sente picada. Não que não tenha pernilongo aqui, que a gente tem sim. Mas nesse horário aqui, acho que eles devem estar dormindo. Mas não tem igual no Brasil, que não é nem igual no Brasil tem muito negócio de dengue. É. Aqui o pessoal vê poça de água, assim, alguns objetos que ficam fora cheios de água e não dá dengue mesmo, não dá dengue. Eu sei porque eu já trabalhei nas zoonoses, né? Eu fui agente de vigilância sanitária e eu fazia visita nas casas. Então para mim isso daí era, mesmo depois que eu saí, era muito comum eu sair para os lugares ver assim, oh, isso aqui tá cheio de água, aqui, terreno baldio, casa, que não sei o que, no quintal. Mas aqui não tem problema, é até estranho tirar isso Sim. de mim. E eu acho bem interessante também que é muito comum a gente encontrar prédios menores, né? Mais baixos do que mais altos. Eu achava que ia ter muito prédio alto, assim, tipo 10 andares e tal. E aqui a gente encontra, sei lá, no máximo quinto, olha lá. Ó. Aquele ali, por exemplo, é quinto andar. Aquele lá, ó, ele tem 5 andares. E tem muitas dessas casinhas assim, ó, que são germinadas. Que eu não imaginava que teria aqui, mas eu acho uma graça. Olha essa daqui que bonitinha também. Sim. Bem... Que eles, na verdade, eles consideram como apartamentos essas casinhas aqui também. E, gente, olha só essa vista aqui. É muito né? bonito. Eu acho impressionante, assim, ó, plantação, umas casinhas, umas árvores, a diferença de tamanho das montanhas. E é bem bonito mesmo. Eu não me canso de ver essas vistas aqui do interior. Faz um bem pra gente, essa natureza, essa vista que alegra a nossa alma até. E olha, vou ver se dá um zoom ali, ó. Um tiozinho cuidando da hortinha dele ali, ó. Tá vendo lá no fundo? Olha lá, cuidando da sua hortinha. Atrás já começa a floresta, montanha. Bem legal. Uma das grandes vantagens de você morar no interior realmente é o custo de vida, porque é muito mais barato do que morar em Tóquio, por exemplo. Um aluguel em Tóquio de uma kitnet pequenininha é o valor que a gente paga no nosso apartamento hoje, que tem... Não, é bem mais caro. É bem mais caro, né? É bem mais caro. Que tem três quartos, então, tipo, é muito mais caro, as coisas são mais caras, você ganha melhor também, mas eu não sei se comparando, assim, com o valor que você gasta, com o valor que você vive lá, se vale a pena. Uma pessoa que mora naquela região talvez possa falar um pouquinho melhor, né, com propriedade. Mas pelo que a gente vê, eu pelo menos vejo, de oportunidade de trabalho, de emprego, não muda tanto assim o salário. Vamos não ver muda. se a gente consegue visitar lá o seu primo, É. o Lê, que ele mora em Tóquio. Aí a gente pode falar pra vocês também, perguntar pra ele. Se vocês quiserem ver esse vídeo, deixa aqui nos comentários, porque precisa ter muito comentário, né, gente? Porque Tóquio é 7 horas daqui. Ou se for de Shinkansen é 4. Ele não mora em Tóquio, mas é na região, região ali, né? É bem próximo. E lógico, né? O Japão ele é um país muito turístico. Muita gente vem de fora para visitar aqui. Então as cidades mais movimentadas, elas acabam tendo valor um pouquinho mais alto devido ao turismo. Mas quem é da região e mora na região sabe os locais mais em conta para você comprar e não ficar assim refém do turismo. Vocês verem, ó, casa antiga do Japão, a forma, a estrutura, madeira antiga, tudo mais. E lá na frente, ó, casas novas sendo construídas. Você vê que diferença de material. Essas paredes, elas são todas anti-chamas, porque por ser tudo de madeira que eles constroem, eles têm que fazer coisas seguras, né? Mas no mesmo bairro, você acaba vendo casas novas, reformadas, construídas e casas antigas. É bem legal, isso daí é por todo o Japão. Então aquele negócio que você vê casas assim, ó, antigamente, futuramente a gente vai ver tudo casas daquele jeito ali, ó. Só uma ou outra que vai acabar ficando. Assim como no Brasil, terrenos e casas acabam sendo mais em conta,
E ao interior. mesmo tempo, no interior, e ao mesmo tempo que, tipo, cidade grande, mesmo sendo aqui no Japão, tem também um índice de criminalidade maior do que o interior. O interior é bem raro, é bem difícil de você ver. Tem, mas é muito mais difícil. Agora lá em cidades maiores, como Tóquio, né, tem um pouco mais de preocupação nesse sentido, mas ainda é bem menos do que no Brasil. E a gente que trabalha com vendas de casa, a gente sente muita diferença. Nós estávamos aqui em Irito e agora nós estamos na cidade de Kona. Na cidade de Kona, eu não sei porquê, mas os imóveis aqui eles são mais em conta do que em Irito. É verdade. Porque em Irito tinha uma casa que era pertinho de onde a gente morava, que o valor dela era 2 vezes mais do que as casas que a gente via aqui em Kona. E eu ficava tentando entender. Mas passeando e olhando para a cidade, parece que a cidade de Irito ela é um pouquinho mais nova. As construções, as estruturas. E parece ser, entre aspas, mais cidade do que interior. Tá? Não que seja, porque é interior também. Mas eu acho que pela essa diferença, isso daí acabava agregando no valor. A gente vê mais casas antigas aqui do que lá em Irito mesmo. Então, não sei, talvez pela estética, talvez. Sim, é porque uma coisa que custeia muito o valor do imóvel é o valor do terreno. Sim. Então, quando eu acho que esse valor de mercado, a estrutura da cidade, ela acaba sendo maior e os gastos dela acabam sendo maior também, acho que isso daí acaba agregando no valor do imóvel. Larissa se assustou com uma moça que estava arrumando o jardim dela ali. Era um bicho. Na verdade, eu sempre acho que é cobra, né? Ai, ai, ai. A bicha virou uma ninja, sumiu aqui. Aqui em Kona eu sinto que tem bastante assistência também para brasileiros, né? Tem muito mais pessoas por ser uma cidade maior. Então essa diferença também de quando você vai se aproximando de cidades maiores, tem mais assistência ainda para brasileiros, estrangeiros, né? Nos hospitais, na prefeitura. Então tem essa diferenciação. Mas no interior é possível você achar cidades mais calmas do que Tóquio, por exemplo, e cidades maiores que tenham essa assistência para brasileiros. Na verdade aqui é o volume de brasileiros que tem em Kona, ele é no mínimo 4 vezes maior do que o que tem em Irito. Tanto é que na prefeitura de Irito era um dia na semana que tinha um tsuyako que trabalhava lá. Já aqui são todos os dias. Tem um tsuyako fixo para atender o pessoal, porque é muito maior a quantidade de brasileiros. E também aqui em Kona tem mais assistência para criança do que lá em Irito. Lá em Irito, por ser menor, tinha menos creches, assim. Eu sei que uma amiga nossa que veio do Brasil, ela queria colocar o bebê na creche, não tinha lá em Irito, mas a gente ficou sabendo que aqui em Kona tinha. E aí ela mudou pra cá e acredito que logo logo ela já consegue também, porque tem muito mais vagas do que lá em Irito. Se você ainda tiver dúvidas sobre como é morar no interior, ou se surgiu aí alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. E se inscreva agora mesmo no nosso canal, ligue a sinetinha de notificação para você não perder nenhum vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye.